Boa noite a todos vocês. É, a gente acabou de falar aqui, inclusive a Graça estava falando que aqui não, vocês não estão no Premium, vocês estão no link, então vocês perderam a explicação do que aconteceu ontem. Ontem teve um pequeno incidente, mas graças a Deus deu tudo certo. Quando a gente chegou em casa, o fogão, o forno da minha mãe não desativou quando ela ativou, o botão e tudo mais. E aí a gente ficou de meio-dia até 9 da noite na rua. E o que ela tinha colocado no forno, que era um bolo, né, ficou dentro do forno e queimou. E a gente chegou, tinha muita fumaça no apartamento. Mas graças a Deus nada queimou, deu tudo certo. Deus abençoou a casa e nos abençoou também. Então, na hora que eu enviei a mensagem para vocês, foi quando a gente tinha acabado de chegar em casa e que não tinha condição de eu fazer a live. Então, peço desculpas, obviamente, mas nesse caso não tinha. Eu sei que foi muito em cima da hora, mas não deu muito para fazer, né, nada. A gente teve que sair do apartamento, dormimos na casa da minha irmã, tudo mais, tá bom? A história maior, né, com mais detalhes, inclusive com a participação da Érica, minha mãe, é só no Premium. Não dá para fazer agora porque a gente vai começar a live, tá bom? Então vamos fazer uma oração, pedir a Deus proteção, pedir a Deus que nos abençoe para a nossa leitura de Êxodo, capítulo 37. Estamos acabando, só faltam mais três, agora fosse dois, né? E é isso, tá bom? Então vamos lá. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por nos reunir aqui. Obrigada por cada um de nós que estamos vivendo a nossa fé, pela nossa fé, crendo em Ti. Temos nosso dia a dia ocupado, nosso dia a dia cheio de coisas para resolver e fazer, uns passando por questões de saúde, outros passando por outras coisas de trabalho, outros, mas estamos aqui, pedindo sua proteção, pedindo para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor conte, olhando para nós aqui toda vez que estamos aqui alimentando o nosso espírito, nossa alma, para que o Senhor derrame sua misericórdia, derrame o seu favor nas nossas vidas, Senhor. Então, olhar por todos nós aqui nesse momento, olhar por todos aqueles que buscam a sua palavra. Sabemos o quanto o Senhor se alegra naquele que busca mais a ti. Sabemos o quanto o Senhor se alegra quanto mais buscamos saber, conhecer e ter um relacionamento com o Senhor. E o Senhor conta isso. E o Senhor não só conta, como o Senhor nos dá também a nossa liberdade, a nossa fé, a nossa alegria, o Espírito nos renova, o Espírito Santo nos mostra, Senhor, que todos nós temos um prêmio, né? Que é viver essa vida junto a Ti. Então, obrigada pela nossa saúde, obrigada pelo nosso dia, obrigada pela nossa proteção, Senhor, espiritual, carnal. Obrigada pelo Senhor nos fazer invisível ao mal. Obrigada por nos proteger e nos trazer aqui unidos hoje, nesse dia, para a leitura de Êxodo 37. O Espírito Santo possa me usar como canal, que ele nos use a todos nós no nosso dia a dia, que a sua revelação seja feita, Senhor. Em nome de Jesus agradeço, livre-nos de todas as distrações e obrigada. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Capítulo 37 de Êxodo. Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as em seus 4 pés, e 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro, e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa, e fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-as de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos, onde estavam os seus 4 pés.
As argolas foram presas próximas à borda para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia revestidas de ouro. E de ouro puro fez os utensílios para a mesa, os seus pratos e recipientes para incenso, tigelas e bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Fez o candelabro de ouro puro e batido, o pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa. Vocês já com certeza viram esse candelabro judaico. Com certeza vocês já viram em algum lugar bordado, em algum lugar específico vocês já viram esse candelabro. Havia três taças com formato de flor de amêndoa, num dos braços, cada um com botão e flor, e 3 taças com o formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada um com flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro puro, fez o candelabro com seus botões e todos esses utensílios. Imagina a quantidade de ouro para fazer tudo isso. Imagina que Deus está mostrando para a gente que, obviamente, não é o ouro especificamente, porque para Deus, né, ouro, prata, nada disso tem importância para ele lá. Para ele aqui, era necessário mostrar, obviamente, que tem que ser feito sempre do melhor e de forma específica que ele instrui, né? Então, instruir a todos eles. Então, você vê assim, vai ter bronze também, vai ter coisa, mas quando chega na parte do altar, quando chega na parte da mesa, na tampa, na tampa da arca e tudo mais, Deus nos mostra, né, o quão delicado e o quão valioso aquilo é. Porque ele está querendo mostrar para a gente o valor no olho humano. Quando você fala 30 quilos, a gente está falando de 30 quilos de ouro puro. Imagina 30 quilos de ouro puro. Hoje a gente compra um brinco de ouro que não tem nem 100 gramas e já é caro, né? Então, o que Deus está nos mostrando ali é o valor aos olhos do homem. O quão valioso é o altar, o quão raro é a madeira X, o quão importante precisa ser o pegador disso, os utensílios, as argolas, coisas que você poderia fazer. Ah, vamos fazer as argolas sei lá, de cobre, de metal, Deus nos mostrando o valor nos olhos humanos para isso, ok? Então, a gente está falando aqui de materiais pesadíssimos, a gente está falando não só dos 35 quilos de ouro puro de candelabro, por exemplo, a gente está falando de muitos quilos e muitos quilos de ouro para aquilo que Deus está fazendo. Isso para nós. E quando você olha aqui de ouro, você fala, meu Deus, aquilo ali era pesado, caro, né? Ainda mais hoje em dia ou naquela época quando faz, caro e bonito, porque também tem uma beleza, né? O ouro, reluzente, brilhante, bonito, pesado, tudo aquilo ali fazia a gente entender qual é o valor humano para aquilo ali, né? E que Deus, obviamente, usando os nossos materiais, os nossos elementos. Obviamente, ele que criou tudo, ele que fez tudo, mas Deus nos mostrando, tá? Ele gosta de coisa bonita, Deus gosta mesmo de beleza. Ele fala sobre isso, na palavra também, falando sobre a beleza, falando sobre. Então, é bom a gente ver que Deus, né, tudo que ele criou é bonito. Tudo que absolutamente ele criou é bonito. O corpo humano é bonito, é perfeito. A natureza é bonita, é perfeita. As estrelas, o sol, a lua, o mar, a natureza, nós, tudo o que Deus criou é bonito. Então, não poderia ser diferente, obviamente, com a arca, onde a palavra dele, a presença dele estaria, com a mesa, né, representando, a gente já falou sobre isso, Cristo especificamente, as ofertas, os utensílios que as pessoas iriam manusear e usar para as ofertas para ele. Então, Deus está nos mostrando aqui no nosso valor humano, né, sendo ouro e tudo mais, o quão eles importam com essas coisas, né.
no sentido de nos mostrar valor, não do ouro especificamente, porque Deus não precisa de ouro. Informavam que isso é uma peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo. E usou madeira de acácia para fazer as varas e revesti-las de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções, o óleo aquele que ele disse para ninguém copiar e fazer. E a unção, naquela época, era como se fosse o Espírito Santo. Então, quando uma pessoa era ungida, é como se tivesse o Espírito de Deus nela, né? Então, esses óleos de unção eram muito importantes. Por que ele falou, por exemplo, para poder ungir os sacerdotes, não usar para homens comuns, e etc, etc. Porque aquilo ali seria como se fosse o Espírito Santo. Seria a unção da pessoa com um propósito X, com a necessidade de ter aquela unção ali. Ele não ungia todos, né? Ungiam reis, os reis escolhidos por ele, ungiam os sacerdotes, mas tudo isso porque o ungir, né, seria o Espírito Santo, basicamente, né, e tal qual para. Porque naquela época, obviamente, não tinha o Espírito onipresente que Jesus nos deixou. Naquela época, o Espírito de Deus, ele saía e voltava, como a gente vê em Salmos, Davi falando, pedindo para que o Espírito dele não saísse, pedindo para que ele não tirasse o Espírito dele, né? E isso hoje, infelizmente, tem pessoas que leem o Antigo Testamento, esquecem de ler Atos, e aí elas leem o Antigo Testamento, elas falam, o Espírito Santo pode sair de você pode perder a sua salvação, você pode... Não existe isso, né? Paulo diz, estamos selados no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Então, naquela época, essas unções eram muito importantes, por isso não copie o óleo, por isso não unja qualquer, né, qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer ser humano, porque aquilo tinha uma representação muito importante mesmo, ok? E o incenso puro e aromático, obra de perfumista, aquele que faz perfeitamente, não é só a pessoa que não sabe, não tem o dom, não tem a habilidade, não tem a destreza, que ele fala sobre isso, né, para fazer um perfume. Então, esse aqui, que é o incenso puro e aromático, tem que ser feito por aqueles que eu dei a habilidade, que eu dei a destreza, que eu dei a capacidade para fazer. Ok? Então, por isso que ele sempre fala obra de perfumista, é porque foi especificado, delegado, dado por ele o dom, o talento e tudo mais, para fazer isso aqui, se chamar perfumista, ao invés de se chamar outra coisa, tá? É isso. Então, finalizamos a live aqui hoje. Graças a Deus por honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? E amanhã a gente volta, se Deus quiser, com o capítulo 38. E a gente falta muito pouquinho para terminar Êxodo, tá bom? Então, fiquem com Deus. Bom descanso para vocês hoje. Que amanhã Deus nos una aqui novamente para a leitura da palavra dele. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. E até amanhã. Bom descanso para vocês.